Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Eu hoje estive no velório da irmã Rita Francisca Teresa de Maria Auxiliadora, carmelita descalça, de 93 anos e 71 anos de carmelita. Conheci a irmã Rita quando em 1981 para 82 eu conheci o Carmelo e fiquei muito unido às carmelitas, ajudando-as na portaria, em serviços externos, em favores, por muitos anos. Sou muito grato às carmelitas, me deram. Então eu devo às carmelitas descalço de Fortaleza a grande instrução que eu recebi, e foi no meio delas que o Senhor me chamou à consagração, a ser leigo consagrado, vivendo a espiritualidade do Carmelo. Depois, por uma série de razões, eu passei para a espiritualidade do Carmelo da antiga observância, chamados Carmelitas Calçados, mas permaneceu amizade com algumas irmãs como a Madre Maria da Trindade, a Madre Maria de Jesus, fundadora do Carmelo de Natal, a irmã Rita, que voltou à casa do Pai, enfim, algumas irmãs eu mantive ainda contato. Mas sou muito grato por ter recebido a formação carmelitana, que é a estrutura da minha vida consagrada, não é? O Evangelho de hoje pergunta, né, qual é aquele que, quando vai construir uma torre, não se senta para calcular o que vai ser necessário. Então, a construção da torre da minha vocação carmelitana, eu devo muito às carmelitas de Fortaleza, sobretudo à Madre Maria da Trindade, que teve uma influência fundamental na minha opção pela espiritualidade do Carmelo. Eu era vocacionado da Ordem Capuchinha, também sou muito grato aos franciscanos capuchinhos, mas o Senhor me mostrou o Carmelo porque descobri Santa Teresinha. E ao descobrir a história de uma alma, não como tantas pessoas, eu passei por um processo de uma grande reflexão da minha vida a partir de Teresa de Lisieux. Não por uma empolgação emocional, explosiva, sentimental, mas ao contrário, algo muito racional me levou a querer viver a vida consagrada. Nunca me senti chamada a ser sacerdote, frade carmelita. Até tentei ser frade carmelita, mas quando viajei para São Paulo, ter um encontro vocacional, lá estive com o padre provincial, mas alguém já tinha colocado dentro do presente para o padre provincial que eu levei uma carta contra mim. Então o provincial não me aceitou como carmelita descalço, mas eu vi nisso a vontade de Deus, porque não teria dado certo de forma nenhuma. Depois, observando assim, analisando em Deus, em oração, vendo a palavra de Deus, vendo a doutrina da igreja, não teria dado certo ser frade carmelita descalço, pela mais completa incompatibilidade com a igreja, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Queridos irmãos, olhando hoje para a vida de irmã Rita, que volta à casa do Pai, a gente destaca 3 elementos muito importantes: a oração, a humildade e a vida escondida. Mulher de profunda oração, carmelita verdadeira, que se identificou ainda jovem com a essência do Carmelo. Mulher que viveu no escondimento da prece, que viveu no silêncio, na mais completa oblação de si mesmo, no esquecimento voluntário de si mesmo, na humildade, até mesmo quando teve que assumir o cargo de priora. Priora no Carmelo é amada e superiora.
Com que humildade irmã Rita foi priora. Foi subpriora muitas vezes. Hoje o padre disse na missa de corpo presente que ela fora uma das colunas da fundação das Carmelitas, que já estão há 90 anos no Ceará, oriundas do convento de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e firmadas aqui já há 90 anos, já estão na terceira casa, estiveram perto da paróquia do Cristo Rei, onde hoje funciona a Casa das Filhas de Santa Teresa, em Joaquim Távora, onde hoje funcionam as virtuosíssimas concepcionistas, e depois vieram para o Carmelo aqui da Fazenda Irapuru, do Dias Macedo, onde, com a graça de Deus, estão presentes hoje 12 irmãs, né? Os 12 apóstolos novamente reunidos, a comunidade de 12 carmelitas fazendo acontecer o reino de Deus em Fortaleza. Irmã Rita se destaca pela verdadeira simplicidade que uma carmelita deve ter. Pela pureza de intenção, pela reta intenção, por não fazer o mal a ninguém, por não difamar ninguém, por não destruir a honra e a reputação do próximo por meio das grades. Irmã Rita trabalhou para viver aquilo que a sua vocação lhe proporciona. Em um dos seus vídeos, ela diz: o Carmelo, para quem tem vocação, é um céu, mas para quem não tem, não é um negócio muito bom, não. Ela quer dizer das observâncias, da regularidade, do cumprimento das regras, constituições, não é? Das obrigações que uma monja carmelita deve ter. Irmã Rita não se enquadra no quadro daquelas monjas frívolas, levianas, mas das monjas santas, recolhidas, em si mesmadas no sentido de buscar a Deus dentro de si, contemplando o sagrado dentro de si, fazendo a experiência do sagrado a partir dos seus votos, da sua profissão religiosa, que eu creio ela renovava em cada comunhão, ela renovava em cada Santa Missa. Nunca estive no locutório do Carmelo. O locutório é um lugar onde as carmelitas recebem visitas, para conversar qualquer coisa que não fosse sagrada com a irmã Rita. Nunca um assunto fugiu do âmbito do cristianismo, da fé, sempre voltado. Irmã Rita me ensinou verdadeiramente a devoção pura a Maria, me indicando como rezar o texto e contemplá-lo, como se faz, como se reza no Carmelo. Uma das coisas, meus irmãos e irmãs, que é verdadeiramente inimigo da fé cristã é a mesmice, é a rotina, é um cotidiano estéril. Uma das coisas que nós devemos lutar contra é justamente essa rotina na vida espiritual. Nós devemos diversificar a nossa vida espiritual. Nós devemos diversificar o nosso servir a Deus. Irmã Rita falava nisso, né? Renovar a cada dia a experiência de Deus. Renovar a cada dia o conceito de Deus. Renovar a cada dia o conceito do sagrado. Renovar a cada dia a alegria de servir a Deus. E assim a gente pode verdadeiramente fazer a experiência de Deus sem medo do amanhã, porque no amanhã já tem também uma reserva de renovação. O amanhã já nos propõe retirar do campo visual, do campo existencial, do campo emocional, a rotina. Que coisa triste a rotina de uma missa diária. Que coisa triste a rotina de um texto diário. Que desagradável o peso de uma mortificação da liturgia diária, não é? Que desagradável uma contemplação do texto da misericórdia diária. Que desagradável a rotina de uma via sacra obrigatória, de uma devoção ao ofício da Imaculada Conceição, porque tem que ser. Uma obrigação de cumprir os votos, porque não tem jeito. Se não cumprir, vira escândalo. Que coisa triste a rotina de ser consagrado religioso, pertencente a uma congregação, a um carisma que não me motiva, que não me anima, que não salienta em mim o chamado de Deus, mas tenho que estar nele.
Que coisa triste a rotina de um casamento forçoso, dividido, né? Emocionalmente desequilibrado, com alegria amortecida, com filhos que são muito mais coroa de espinhos do que agrado ao coração. Que tristeza a vida de solteiro, celibatário ou não, sem uma motivação de fé, sem um registro de fé. Como deve ser triste abrir a Sagrada Escritura todos os dias para encontrar o nada, o cansativo, o exaustivo, o já conhecido. Não, a palavra de Deus é sempre nova. Você pode ler um salmo 50 vezes, que nunca seja por repetição ou superstição, mas por descobertas diárias do que aquele salmo, aquela passagem do Novo Testamento, do Antigo Testamento, nos asseguram. Nós temos que tirar da nossa vida a mesmice. Quão triste é uma adoração do Santíssimo, quase que já está programado em minha cabeça o que tenho que dizer ao chegar ajoelhado ou não diante do sacrário. É um desfalecimento da alma, um desgosto da alma, ter que adorar Jesus na Eucaristia porque tem que adorar. Não, Jesus não precisa disso, para isso ele tem anjos excelentes, coros angélicos, serafins e querubins, que na mais autêntica pureza e liberdade, porque os anjos têm liberdade, adoram Jesus com alegria, com amor verdadeiro. Que tristeza chegar numa capela e adorar Jesus forçosamente, como se ele não soubesse que nós estamos fazendo aquilo, como se ele não soubesse que nós estamos criando palavras para agradá-lo. E talvez naquele dia o Senhor queria o silêncio. Fazer como Santa Teresinha, né? Ficar diante dele, apenas contemplando. Fazer como Santa Teresa d'Ávila, eu vou ao menos contar os tijolos dessa parede para ficar diante de vós. Com que tristeza chegar diante de Maria, porque é o jeito rezar o rosário, é o jeito rezar o texto. E tudo isso deveria ser e deve ser uma expressão natural da nossa fé, uma expressão, digamos, seletiva do nosso conhecimento de Deus. Eu tenho aqui em meu eremitério uma biblioteca, graças a Deus, bastante considerável. Eu nunca comprei um livro que não me atraísse. Eu nunca adquiri um livro que não chamasse a minha atenção. Eu ia nas editoras católicas que nós temos em Fortaleza, eu nunca peguei um livro por sensação, porque o autor é o tchan-tchan-tchan do momento, é o bam-bam-bam do agora, nunca. Os livros que eu tenho na biblioteca são livros selecionados por mim como necessários à minha vida consagrada. Então eu tenho as obras completas de inúmeros santos, a biografia de inúmeros santos, escrito de inúmeros santos, documentos da igreja, cartas de inúmeros santos, estudos sobre inúmeros santos, estudos sobre espiritualidade, psicologia da fé, vida religiosa, livros sobre a atuação da igreja, a atuação da vida consagrada. Então tem alguns livros que eu já li 3, 4 vezes e não me canso. Por quê? Porque são autores consagrados, são homens e mulheres que não ficam enrolando você página por página para dizer o nada. Eu disse a vocês num dia desse, né? Eu comprei um livro aqui de um padre sobre Santa Teresinha, mas ele enrola você o tempo inteiro e diz coisas que nunca aconteceram na vida de Santa Teresinha, que ela nunca disse, que ela nunca expressou. E quando termina o último capítulo do livro, ele só está agradecendo quem cooperou, quem ajudou na diagramação, na editoração do livro. Mas é uma verdadeira bomba. Ele não disse nada sobre a espiritualidade de Santa Teresinha. Não vou dizer o nome nem a editora, para não influenciar ninguém. Mas nunca compre um livro que não chame a atenção de sua alma. É perder tempo e dinheiro. E aqui eu leio esses livros no meu eremitério várias vezes. Eu não tenho tempo para solidão, eu não tenho tempo para tristeza, porque eu tenho uma biblioteca com mais de 5.000 livros. Então hoje eu posso colocar aqui, quero tirar esse, vou ler, e agora quero tirar esse aqui, vou meditar, e esse aqui é para estudo, e esse aqui nunca mesmice. Nunca mesmice. Até os lugares onde eu rezo a liturgia das horas, aqui no eremitériozinho, são diferentes.
a ornamentação é diferente, a posição é diferente. Há uma posição que eu oro, o verde, toda esta base aérea, de todo esse, que vai até o aeroporto, né? Depois olho para o lado da praia, enfim, evitando a mesmice. Porque o que mata a experiência da fé não é que mata a fé, é a experiência da fé, é a mesmice. Tira qualquer estímulo de serviço ao Senhor. E a irmã Rita dizia muito isso, né, para mim, a Santa Carmelita que voltou à casa do Pai hoje. É preciso que a gente não se canse de amar Jesus. É preciso que o amor por Ele se renove a cada dia, por Maria se renove a cada dia. Ela me dizia que trabalhava rezando o terço, ela me dizia que trabalhava conversando com Jesus, e olha que quando ela tinha saúde, fazia os trabalhos mais pesados da comunidade, sempre em diálogo com o céu, sempre em sintonia com Deus. Então, não dá para ter uma vida rotineira em Deus, não dá para ter uma vida, digamos assim, desprovida de alegrias ao servir a Deus. A mensagem de hoje é a mensagem da irmã Rita, que está na casa do Pai. Servir a Jesus com alegria. Servir ao Senhor não pela rotina, pela tristeza, a mesmice, a coisa morgante, pesarosa, tristonha, enfadonha. Isso se torna uma experiência infernal de Deus, se é que eu posso falar assim. É quando você faz da sua vida espiritual um buraco escuro no qual você se esconde todos os dias. Mas quando todos os dias você renova a sua esperança, renova a sua convicção, renova o seu ser em Deus, então, se a morte chegar hoje, esteja à vontade, porque você já estava em comunhão com o Senhor todos os dias. Ela é um detalhe tão pequeno, né? E a irmã Rita dizia que queria ir para o céu direto, não queria passar nem pelo purgatório. E com certeza está no céu pela Carmelita verdadeira que foi. Carmelita verdadeira. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.